E aí, galerinha? Eu sou Matheus Máximo, sou educador musical e como vocês já sabem, nós estamos em um novo ciclo de conteúdos aqui nesse Instagram. Durante um ano, estaremos refletindo, pensando e conversando sobre vários assuntos envolvendo música e educação musical. Bom, conversamos no vídeo anterior sobre essa questão de planejamento e adaptação de atividades. E algo que eu tenho visto e ouvido de outros profissionais da minha área é a questão da cópia dos seus trabalhos, dos seus conteúdos por outras pessoas. Seguinte, vamos lá. Eu entendo que alguns profissionais precisam de ajuda, de ideias. Afinal, a gente faz uma faculdade, passa 4 anos em uma universidade, mas a gente não aprende tudo. Ficam muitas lacunas para serem preenchidas durante a nossa prática no mercado de trabalho. Eu contei a minha experiência transcrevendo todas aquelas atividades de livros, cursos, etc., como uma forma de me auxiliar, me socorrer nas minhas práticas iniciais e com o pensamento de resumir a minha aula numa coxa de retalhos daquilo. Então, tudo bem as pessoas entrarem nos perfis de outros profissionais, outros educadores, atrás de ideias. Só que não adianta você ver todas essas ideias, acumular tudo isso e não saber usar de maneira efetiva. Eu demorei meses para entender isso. Eu precisei estar na prática, fazer vários cursos, ler um monte de coisa para poder enxergar que esse não era o caminho mais adequado. Que na verdade tudo isso que eu leio, assisto e ouço devem ser inspirações. E não estou dizendo aqui que você não pode fazer uma atividade na sua sala de aula tal qual você viu ou leu em algum lugar. Não é isso. Você pode e deve, mas você pode contextualizar aquilo para a sua turma muito melhor do que a pessoa que escreveu aquele livro ou fez aquele vídeo, que nem conhece a sua realidade ou a realidade da sua turma. Você precisa fazer essa interlocução entre a atividade e os seus alunos. Mas uma coisa que me deixa intrigado com relação a essa questão das atividades é que tem muita gente que peca no bom senso, que se escora, tira proveito de outro profissional. Não é difícil você ver por aí essas cópias de conteúdo. E agora eu estou falando diretamente com quem gera conteúdo para divulgação nas redes sociais, para gerar seguidores, etc. Para mim, é bem diferente você usar e abusar de conteúdos de outras pessoas na sua sala de aula em prol do aprendizado do seu aluno, no sentido de você unir tudo o que você já leu, ouviu, assistiu, vivenciou e colocar à disposição do seu aluno para que ele aprenda. Outra coisa é você usar o conteúdo de outra pessoa, copiar, plagiar e usar isso como ferramenta para compartilhar o seu trabalho, em que raríssimas vezes se tem algum tipo de crédito ou algum tipo de referência. E a imagem que se passa para quem consome aquele conteúdo é que ele foi idealizado completamente por você, sendo que isso não é verdade. Você não criou aquela música, você não teve a ideia da atividade, você não teve a ideia para aquele vídeo, você copiou tudo e fez parecer ser seu. Vocês entendem a diferença? Porque esse é o motivo principal de muitos educadores, muitos profissionais pararem ou diminuírem a produção de conteúdo inédito em seus compartilhamentos, principalmente atividades. Eu fui uma dessas pessoas que comecei a utilizar esse negócio de ciclos, de séries aqui no Instagram, porque eu percebi que se eu ficasse nessa de só compartilhar atividades, coisas que eu adaptei, que eu idealizei, pessoas mais intencionadas iriam se utilizar do meu conteúdo para benefício próprio, sem sequer citar o meu nome, sem um mínimo de reconhecimento e respeito pelo que eu estou produzindo. Então, enquanto eu estudo, me dedico a fazer cursos, estou ampliando o meu repertório e estaria trazendo tudo isso para os meus conteúdos, uma outra pessoa que tem preguicinha, que acha que não precisa fazer nada disso, iria estar só copiando o meu trabalho. E eu confesso que eu não tô nem aí para quem faz isso, porque só mostra que essa pessoa não tem responsabilidade nenhuma pelo que faz. Porque no momento em que essa pessoa não tiver mais de quem copiar, o que ela vai fazer? Porque muitas vezes quem copia não sabe muito bem o que está fazendo. Está fazendo porque viu um profissional que entende fazer e que funciona. Mas aí, na hora em que essa pessoa que copia for confrontado a explicar o que está fazendo, a dar detalhes sobre o seu trabalho, os argumentos serão rasos e superficiais, porque ela não vai saber. Ela só copiou coisas que podem ter dado certo, mas que foram simplesmente copiadas do trabalho de alguém, sem o mínimo de reflexão sobre. E não pense que isso não se reflete nas práticas com os alunos. Se esse profissional faz tudo em cima de copiar os outros, que serviço é esse que está sendo oferecido para o aluno?
Que tipo de aprendizagem esse aluno está tendo? Um trabalho embasado em copiar e replicar o trabalho de outras pessoas. Isso vai dar em quê? Mas você pode pensar o seguinte: se alguém usa um método, é a mesma ideia de usar algo de outra pessoa. Não, não é a mesma coisa não. Vamos lá. Minha opinião sobre métodos. Eu não acho que um método, numa ideia fechada, é a melhor maneira de dar aula. Porém, é uma forma válida, fundamentada, etc. Em um método, existe, além da prática, da experiência, existe fundamentação, pesquisa, estudo, adaptação por parte de quem produziu e pensou naquilo. Agora, você não ter método algum, fazer a tal da coxa de retalhos com as atividades que você vai encontrando por aí, e na melhor das hipóteses, você vai juntando as atividades com o mesmo conteúdo, joga tudo na sua sala de aula, e o seu aluno que lute para acompanhar esse Frankenstein que você está montando no seu planejamento e que pode estar completamente descontextualizado com a realidade da sua turma, desse seu aluno, é totalmente diferente. Contudo, o que é mais fácil? Pensar, pesquisar, estudar, improvisar, adaptar ou pegar algo pronto feito por outra pessoa e usar. Para que eu preciso ter tanto esforço se alguém já fez esse esforço por mim? É muito mais fácil juntar esse monte de coisa descontextualizada, mas que estão prontas, do que ter o trabalho de fazer aquilo ter sentido no meu planejamento. Se você pensa assim, eu te aconselho a repensar. Porque o tanto que você perde de crescimento profissional quando você estrutura a sua profissão, a sua aula, o seu planejamento, copiando os outros ou atrás de receita pronta, e eu vou repetir a frase mais clichê da nossa profissão: não existe receita. E o pouco tempo que tive de experiência prática em sala de aula já deixou isso bem claro para mim. Ainda mais na pandemia que estamos vivendo em 2021. Em que as coisas mudam toda semana e a gente tem que estar preparado para tudo. Bom, mas essa é a minha opinião, a minha perspectiva sobre o assunto. O que eu sempre digo é: acolha essas informações que eu estou dizendo aqui, reflita sobre e absorva o que faz sentido para você, na sua prática e no que você acredita. Mas antes de fechar esse vídeo, coloca aqui nos comentários como você tem se utilizado dos conteúdos que são postados nas redes sociais por outros educadores. Me conta aqui nos comentários a sua opinião, suas dúvidas e pensamentos, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo com mais uma reflexão. Tchau!